Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Tem sempre alguém no cosmos ajudando os cavaleiros a vencer. Ai, coitado, está aqui há 3 anos e ainda não é capaz de fazer uma coisa tão fácil. Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Meu Herói Pod, o podcast do Meu Herói Entretenimento, com patrocínio da editora Quimera. Galera, tô muito pilhado, pois finalmente saiu o nosso tão esperado podcast! Uhul! Essa é a primeira edição, galera, espero que vocês curtam tanto quanto eu. Eu me chamo Elian com 2 L's agora, né? Eu sou ator e quadrinista há mais de 10 anos e também premiado 2 vezes. Eu sou autor do super-herói Capitão Red, galera, que inclusive tá no exterior agora, tá? Galera, eu tô muito pilhado aqui, porque hoje a gente vai começar a falar de uma coisa que eu sou muito fã, que é Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, para quem você não conheça, né? Para quem não conhece Cavaleiros do Zodíaco. Galera, tá tendo um hype muito grande dessa franquia, né? Que a gente vai falar, vai esmiuçar, né? A gente vai atualizar vocês sobre o que está acontecendo, mas eu preciso dos meus amigos ajudantes aqui, apresentadores comigo. Estamos hoje aqui com o nosso Z. Fala, guerreiros e guerreiras, tudo beleza, galera? Aqui é o Z, e para quem não me conhece, eu estou aqui estreando no podcast, mas eu também já sou velho de guerra do YouTube. Eu tinha um canal Tentáculo que acabou há alguns anos atrás. Eu tô no Z Games, onde eu falo sobre jogos em geral. Eu tenho o Multiverso Z, onde eu falo de quadrinhos, inclusive de super-heróis brasileiros, que a gente também vai falar por aqui. Já tive um podcast, o Farol, que deve estar aí em algum lugar no Spotify, procura aí. E agora eu estou aqui para falar de Cavaleiros do Zodíaco e outros assuntos da cultura pop aqui com vocês. Aê, garoto, obrigado mais uma vez pela participação, né? Esse é um podcast que a gente fala tanto que vai criar, agora está acontecendo, né? Agora vai. E temos também a presença ilustre do nosso grande editor da editora Quimera aqui, que hoje está como um fã aqui de Cavaleiro do Zodíaco, né? Um fã especial. Fala sobre você, Vanderlei Sadraque. Fala aí, pessoal, tudo bom? Vanderlei Sadraque da editora Quimera. Olha, Leandro, muito feliz aqui em estar participando desse podcast. O primeiro podcast. De muitos. Primeiro podcast de muitos. Meu Herói Pod, o seu também. O nosso também. Né? Então, muito feliz. E, cara, eu sou fãzaço, né? E da época ainda da TV Manchete. Mancheteiro. Mancheteiro raiz. Então, assim, Cavaleiros do Zodíaco pra mim era, pô, tu tocava musiquinha para tudo, vamos assistir. E pessoal que quer conhecer um pouquinho da editora Quimera, tá? A editora Quimera tá há 10 anos no mercado. A editora Quimera, quem quiser, dá um voo lá no site www.editoraquimera.com. Dá um Pegasus Fantasy lá, né? Inclusive, esse podcast está sendo gravado na sede da editora Quimera. Cederam o espaço aqui pra gente, deram essa moral. Muito obrigado. Direto dos estúdios da editora Quimera. Com certeza. Galera, Quimera Studios. Com certeza. Galera, estou muito feliz e pilhado. Assim, queria agradecer a presença de vocês aqui, né? E fazer, principalmente, né, agradecer pelo espaço, tá, Vanderlei? Sabemos que nós somos um podcast, galera. A ideia do podcast é a gente falar sobre cultura pop em geral, mas focado também nos super-heróis brasileiros, brazucas, né? Sim, quem quiser saber mais sobre os super-heróis brasileiros, temos muito conteúdo aí, inclusive no canal do Z Games, né? Sim. Temos aí da editora Quimera também. Aproveitando e chamando a galera para poder se inscrever, né? Curtir as nossas publicações, tá bom, galera? O Meu Herói Entretenimento tá em todas as plataformas aí. Mas a gente vai fazer alguns podcasts também especiais, né? Falando sobre super-herói brasileiro, falando sobre revista. E me diz aí o que vocês gostariam que a gente falasse no nosso podcast. Hoje a gente vamos falar sobre uma coisa especial, um podcast especial sobre Cavaleiros do Zodíaco, gente. Aproveitando esse hype que aconteceu, graças a Deus, né? A gente que é fã. Vai ter live action, né? Isso, um live action. A gente vai falar muita coisa. O vizinho tá vendo aí. Tá ansioso, meu? Cara, eu tô aquela ansiedade meio receosa. Tipo, tô querendo acreditar, mas eu ainda não tô 100% com... Tô querendo ser surpreendido. Acho que a palavra certa é essa. Eu quero ser surpreendido. E você, qual a sua expectativa pro filme? Rapaz, eu tô mais pra continuar assistindo os animes antigos e continuar mantendo a minha felicidade. Quer manter a infância viva. A minha recordação de infância viva. Então, assim, assisti o trailer que saiu, né, acho que o último agora, tá Universal.
tá, assim, deu uma melhorada. A gente... você vê que já deu uma melhorada dos primeiros trailers. Ainda você fala assim, pô, tá meio estranho isso aqui. Mas esse último me surpreendeu. Eu gostei do steakzinho, as paradas mais... que mostra um pouquinho mesmo daquilo que a gente lembra de Cavaleiros do Zodíaco. Então você tá ansioso, mas tá com aquele ansioso. pé atrás. Então, né? Galera, então, pra quem não tá sabendo, galera, vai acontecer finalmente, depois de quase, né? Eu tô quase 40 anos, né? Nas costas, esperando, desde na década de 95. E finalmente vai sair, galera, o tão esperado live action dos Cavaleiros do Zodíaco, ou sem ser, conforme você conheça na sua região, Los Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros. Ou CDZ, pra quem é preguiçoso e não quer falar o nome todo. Assim. Com certeza. E, galera, hoje está acontecendo exatamente, vai estrear nos cinemas todo mundo, vários lugares. No Japão vai ser dia 28, mas no Brasil vai ser dia 27 de abril agora, galera. Ontem, 12, aconteceu, né? Tá acontecendo a pré-venda dos ingressos. Eu já garanti o meu, né? Eu ainda não garanti, mas eu vou garantir. É isso aí, galera. Vamos juntos. Eu queria muito, cara. Vamos no dia 12, dia 27 na estreia. Você já tá com o ingresso comprado, né? Sim, só ver direitinho, vou procurar também. Vamos junto. Mas vamos que a gente... Acho que vale a pena, né, cara? Acho que são tantos anos que a gente vale a pena. E Cavaleiros do Zodíaco é um anime, tipo, especial aqui no Brasil mesmo, porque, cara, eu acho que não teve nenhum... Já foi comprovado, né? Que não teve nenhum outro país no mundo onde o Cavaleiros do Zodíaco foi mais popular do que o Brasil. Sim. Então, tem que rolar aquele carinho com o Cavaleiros do Zodíaco aqui nas nossas telas. Eu espero ver, por exemplo, uma dublagem, tipo, que talvez até, quem sabe, trazer os dubladores. Eu não vi se já saiu trailer dublado. Infelizmente, isso não teve trailer dublado ainda. Não, já tem dublado, mas não é com os originais. Mas às vezes o trailer, a dublagem do trailer não é Não, já foi confirmado, infelizmente. E a gente sabe que os Cavaleiros do Zodíaco, ele é dividido, os fãs são divididos, né? Então, por exemplo, a gente tem os macheteiros, raiz. Eu também sou mancheteiro, você deve ser um Nutella. Eu peguei o finalzinho da época da Manchete e o início lá da época do Cartoon, do SBT, da Globo. E, inclusive, essa fita aqui é da dublagem da Manchete. Essa fita é... Sim, isso é da Gota Mágica, né? Isso aqui é uma mágica. Uma relíquia do passado. Gota Mágica. Uma relíquia do passado, isso aqui. VHS, vocês que nasceram ontem e não conhecem. O pessoal que de repente está ouvindo o Elian falar aí mancheteiro, gente, mancheteiro, vocês que nasceram ontem aí, existiu uma emissora chamada TV Manchete, que foi antes da TV Globinho e antes do que vocês conhecem hoje aí, que é o TikTok. Galera, ó, pra quem é fã raiz, é verdade. Você lembra que era transmitido na rádio? Eu sou dos que ouvia na rádio. Passou na Band também? Não, né? A Band não passou alguma coisa. Passou, mas foi bem depois da Kelly Key apresentava. Kira, é isso? A Kelly Key apresentava. Não, na Manchete era uma garotinha que se vestia, uma japonesa, que ela é meio cosplay, né? Acho que ali foi o primórdio do cosplay no Brasil. Porque ela vestia, ela ficava sempre assim, ela apresentava os Cavaleiros do Zodíaco. Oi, amiguinhos, não sei o quê. Aí, quando ela foi pra Band, foi a Kelly Key que se apresentou. Mas a gente vai falar mais sobre o início aí dos Cavaleiros do Zodíaco mais à frente, tá bom? A parte do turno do tempo ainda vai vir. Ainda vai se denunciar a nossa idade ainda. A pauta é o filme. A gente vai falar muito do filme aí, que é o assunto do momento. O hype do momento. É o que vai fazer muito fã novo querer correr atrás do anime. Pois é, eu tava falando sobre essa questão da divisão dos fãs, né, por causa disso, porque eu acho, assim, na minha pesquisa que eu fiz, a grande maioria dos fãs estão nessa situação do Vanderlei, nosso querido Vanderlei. Tá todo mundo receoso com o que tá acontecendo. Mas torcendo. Sim, com certeza. Otimismo sempre tem que ter, né? Eu acho assim, eu não acho legal torcer pro troço ser ruim. A gente pode, assim, ficar com o pé atrás, ficar com aquela suspeita, às vezes ver o trailer não dá aquela boa impressão, mas assim, eu pelo menos eu faço isso, eu posso não ter gostado do trailer, mas eu torço pra estar errado, sabe? Eu também sou assim, eu me vejo como fã que passa pano, né, que chama. E assim, pra qualquer coisa que aconteça de Cavaleiros do Zodíaco, eu tô sempre torcendo, porque
além de ser fã de verdade, eu torço para que a franquia dê certo. Porque não adianta você ser fã e você querer destruir aquela franquia. Sabe, por causa eu não gostei disso, não quero que ninguém vá. Então eu vejo muito fã, eu fico muito triste porque tem fã que fala, é um lixo, eu não vou ver isso. Aí, tipo, falando de quem vai, falando mal, eu acho isso péssimo, tipo, entendeu? Eu acho que não é questão de capitalismo. Acho que se você gosta de uma coisa, não é só não assistir, mas querer detonar, querer destruir. Sim. Eu entendo, tá? Porque também sofre essa questão da dublagem, né? Pra mim também é um baque, quando eu fiquei sabendo que não ia ter mais a dublagem dos personagens originais. Cara, o que é Cavaleiros do Zodíaco sem saga, né? Mas é aquilo, né? Sabe, também, mas também tem aquilo. Eu falei da dublagem daquelas crianças de trazer os dubladores originais, como, por exemplo, foi feito no live action do Samurai X, que eu não sei se vocês viram, mas no live action do Samurai X, pelo menos no primeiro filme, teve a dublagem, trouxeram a dublagem do anime original. Só que assim, ficou legal pela nostalgia, os fãs como eu que assistiu na época que estava no auge, ficou legal, mas, sendo bem crítico, botaram o dublador do Kenshin, o protagonista do Samurai X, uma voz grossona, aquela voz de radialista mesmo, num japonês lá que não tem nada a ver. Aí, nisso eu entendo, às vezes, a galera o estúdio lá que responde, que eu sei que é os próprios donos da Toei, no caso, que encomenda a dublagem. Ele mesmo deve ter visto lá e falar, as vozes do anime no Brasil não devem combinar com os atores, manda trocar, deve ter sido isso. Mas é o original do Kenshin, no caso? Da versão antiga, aquela versão que a gente assistiu aqui no Brasil? É o mesmo dublador? Assim, eu sou da época que eu assisti a versão que passava no Cartoon Network. Isso. No caso. A versão da Globo era toda cortada, eu não vi. Eu nem lembrava dessa. Eu acho que ele tinha uma voz bem grave também, se não me engano. Tinha uma voz bem grave. Eu não lembro o nome do dublador do Kenshin na dublagem brasileira. Mas eu já vi a voz desse cara, tipo, por exemplo, no documentário do Discovery. A voz do cara é sinistra. E, pelo menos na dublagem do primeiro filme, live action, trouxeram todo mundo, não só ele, todo mundo de volta. Então beleza. Mas o Cavaleiro do Zodíaco, infelizmente, você que está vendo esse podcast, está ouvindo esse podcast, né, e vendo também nos nossos canais oficiais, não vai ter os dubladores originais. Teve uma treta muito feia aí entre a Toei Animation e os dubladores que eram dubladores, né, o Hermes Baroli, o Luiz Bezerra, né, então todo mundo saiu, galera, passaram o rodo, todo mundo lá e infelizmente não teve que continuar. O próprio Hermes mesmo falou que estava com dificuldade para dublar o Seiya, que ele já não conseguia, ele fazia ele fazia um esforço para aparecer a voz mais jovem. Ele falou que era o cosplay do Seiya, tentando imitar o Seiya, porque já não era mais o personagem, ele imitava o personagem. É porque a voz dele ficou mais grave dos anos pra cá. Mas eu achei legal que eles pegaram o filho do Hermes mesmo para dublar o Seiya novo. Então poderia ser isso uma coisa interessante, né? Eu não tinha como, 30 anos depois a voz manter. E tipo, não é que, por exemplo, não é igual, por exemplo, o Wendell Bezerra, que é o dublador do Goku do Dragon Ball, tipo, que passou o ano e a voz do cara continua a mesma. É diferente. Mas então, galera, vamos encarar a realidade, vamos ter aqui no cinema e nos acostumarmos com essa versão dupla, que não ficou ruim. Eu vi o trailer, eu acho que a voz da Saori pra mim ainda me incomoda, porque é uma versão muito nova. De uma, né, a dubladora colocou uma voz muito de criança para um personagem já adulto, né, ou adolescente para cima. Convenhamos também, eu estou numa situação delicada, porque todo mundo não parece, mas os personagens do Cavaleiro do Zodíaco é tudo criança pré-adolescente, mas todo mundo acha que nem adulto. Quando eu descobri a idade dos personagens, eu fiquei assim, caraca, não, como tudo assim? 13, 14, tudo 13, 14, 10 anos de idade. Caraca, o mais velho é 16, eu acho. O pessoal parece ter 20 e 30 anos, pô. Não, a única coisa que eu sei é que o Seiya é novinho. O Seiya é novinho. A ideia é no character design, assim. O Ikki? Não, o Shiryu. O Andrômeda. O Shun é mais novo. É o mais novo deles. Aí eu sei, acho que tem 10 anos, se não me engano. Então, assim, é bem bonito. Aqui, ó. Olha pra isso aqui. Você dá 14 anos pra esse personagem. Você dá? Não sei, mas não dá, cara. Mas então, galera, assim, você que não está atualizado ainda, está acontecendo o filme, vai acontecer, está todo mundo torcendo com o pé atrás, né? Eu sou fã que
cara, eu vou lá, eu vou chorar muito. Fiquei sabendo que vai rolar o Pegasus Fantasy, né? Uma versão lá orquestrada. Cara, uma coisa que com certeza deve rolar é a homenagem, pra fazer aquele funk, né? Pra rolar aquele suor no olho. Aquele ar-condicionado caiu. Naquele momento eu não tô chorando, você que tá. Mas assim, tem também aquilo, é uma coisa que é bom ressaltar, que esse filme não vai adaptar diretamente o anime original. Sim. Ele vai adaptar a versão mais nova, que é aquele reboot 3D que saiu na Netflix, depois foi na Crunchyroll. A gente vai falar das várias versões que saíram ao longo dos anos, mas é essa pegada aí, que é aquele anime que o Shun, na verdade, é a Shun, né? Mudaram o gênero do personagem. E eu ouvi dizer que nem todo mundo vai aparecer nesse filme, né? Não. A ideia é a seguinte, aí a gente vai entrar nessa questão, daqui a pouco a gente vai voltar sobre os comentários que já tá saindo, tá, galera? Pra você que tá ligado, já estão saindo os primeiros comentários sobre o que aconteceu, o que os fãs assistiram, não teve uma pré-estreia, os fãs dos japoneses já assistiram. Lá no Japão. Isso, e eles já deram o que eles acharam do filme. Mas essa questão do Shun que você falou, não vai ser, pelo que rolou nos bastidores, o próprio ator que vai fazer o Ikki, que é o Diego Tinoco, ele falou que tem um irmão mais novo. Então o irmão mais novo dele, né, é o Shun. Então não vai ser a Shun, vai ser um garoto. O Ikki tem um irmão mais novo no filme ou o ator que tem um irmão mais novo? Não, ele fala do filme, que ele tem um irmão mais novo. Provavelmente o Shun não vai aparecer, se aparecer eu acho muito difícil. Porque pelo que eu vi, só está confirmado por enquanto dos Cavaleiros, o Seiya e o Ikki. Inclusive o Ikki vai ganhar outro nome, é Nero esse nome. Nero, isso, exatamente. Muita gente trocou, né? A gente vai entrar nesse detalhe, mudaram o nome dos personagens. Tem acompanhado não tão assim, nossa! Agora assim, eu tava com o pé atrás, agora tô com mais 3. Eu pensei nisso. As mãos também. As mãos atrás também. Os pés e as mãos pra trás. O nosso funk raiz, né? Acabaram com a minha infância. Vão ter várias mudanças de nome. Dos personagens que estão confirmados que eu vi aqui. Por exemplo, o Mitsumasa Kito não vai ser mais Mitsumasa Kito, vai ser o Aoman Kido. Mas exatamente. Isso faz sentido porque o personagem vai ser interpretado pelo Xambin, né, cara? E ele não é japonês, então não faz sentido ele se chamar Mitsumasa. Com certeza. Isso faz sentido. Alguns, no caso do Tatsumi, não vai ser mais Tatsumi. Vai ser Mylock. Isso, Mylock, né? A Saori vai ser Siena, que se não me engano esse já era o nome dela na adaptação. Tá? Sim. Aí o Seiya vai ser Seiya mesmo. E o resto eu acho que tá a mesma coisa. Tem a Marin e tem o Cassius, que vai ser o John Connor do Exterminador do Futuro 3. Você assistiu o Exterminador do Futuro? A Salvação, não é isso? Salvação. A Salvação é o Christian Bale. É o Christian Bale. Eu tô falando do 3, aquele ali do... Aquele ali que o Schwarzenegger carrega o caixão cheio de metralhadora e atira. Foi o último, não, né? O último foi o Exterminador com a menina, não é? Que era o John... diferente. É porque o John Connor é metamorfo. Não sei se você percebeu. Cada filme o John Connor é uma diferente. Entendeu? Mas, enfim. Então, é difícil. Então. Engraçado, mas eu achei uma coisa interessante que os fãs estavam falando que tá fazendo zero lacração, né? A galera fala zero lacração porque não tem personagens negros, né? E assim, o caso que poderia ser um personagem negro tiraram. Então, tipo assim, zero lacração, Shun vai ser a Shun, então... É uma adaptação, readaptação, porque muita gente fala que... Fala aí. Agora eu fiquei bolado, assim, por que zero lacração? Porque, assim, cara, assim, eu acho que, assim, esse é um debate que eu fico, assim, pra morrer, né? que existe essa onda agora, assim, tudo é lacração. Se você faz alguma coisa, mudou, é lacração. A personagem era branca, a pessoa ser negra, é lacração. Gente, eu acho que virou uma assim, banalizaram o termo. Banalizou o termo. Porque, na verdade, assim, se a série, né, os personagens, é uma adaptação asiática. Aí beleza, mas todo mundo vai ser branco, porque os personagens eram brancos e nipônicos, vamos dizer assim, né? Aí beleza, fazer a adaptação, aparece um personagem, de repente pode aparecer um personagem negro e tudo mais, mas no caso, por exemplo, eu não entendo essas paradas que eles fazem. Essa treta de internet. Essa questão, zero lacração, para levantar o hype, para diminuir o quê? Essa questão é porque tem muita gente que está muito extremista. Se tem um mínimo de indício, às vezes nem tem. Às vezes um mínimo de indício de lacração, eu tô tomando ranço desse termo, mas enfim.
se tem um mínimo indício de lacração, o pessoal falou isso, o pessoal tava reclamando do filme do Mario, cara. Tem gente falando que o filme do Mario tem lacração porque ao invés de ser a Princesa Peach que vai ser resgatada é o Luigi. Eu tava falando disso. Tem gente que tá reclamando. Eu já vi gente na internet O cara não pode salvar o irmão dele. Não, tem gente Não, a mulher não pode ser forte que eles acham que é lacração, entendeu? Por exemplo, a Sienna, no caso da Saori, né? A Saori sempre foi um personagem no anime que ela não é muito ativa. No sentido de ela querer salvar os cavaleiros. Ela sempre precisa ser salva. E nas adaptações eles não fazem isso, porque é a realidade. A mulher hoje em dia não precisa mais ser salva por homem, né? As mulheres que salvam são muitas das vezes. Bem ou mal é aqui. Depende, lá em casa a menina chama pra matar uma barata, que enquanto ela aparece uma barata, me chama ainda. Não, tem uma barata ali. Eu falei, vai lá, pô. Mas tem homem também que corre de barata. Você não enfrentou ali o miliciano ali, vai lá, mata a barata, pô. Não, mas eu penso o seguinte, é aquilo, é questão da época também. Sim. Por exemplo, da mesma forma que o Super Mario surgiu naquela época simples, onde o objetivo era o protagonista salvar a donzela em defesa, pô, de lá pra cá tanta coisa aconteceu, o pessoal aprendeu a aprofundar tanta história que rolou variações. Ainda rola tramas assim, mas não é só isso, eles quiseram mudar no filme. O Cavaleiro do Zodíaco é a mesma coisa. Eu não sei se vai ter trama da Saori em perigo, no caso a Sienna em perigo. Se tiver, com certeza não vai ser igual como era nos anos 80, que foi quando o Cavaleiro do Zodíaco foi criado. Mas é engraçado você falar sobre isso, porque desde era uma coisa que me incomodava de Cavaleiro do Zodíaco. Você vê uma deusa tão forte, como que ela pode ser tão frágil ao mesmo tempo? Né? Ela é uma deusa, aí eu tentava passar pano, porque eu falei, não, mas é porque ela tem o corpo da Saori, não sei o que, tal. Assim, cara, mas é meio, sei lá, eu acho meio uma forçação. Como é que uma pessoa... E ela é tão fraca que é ao ponto de não conseguir correr, não conseguir fazer umas coisas que são básicas para o ser humano. Mas acho que é aquilo que a gente... que alguns... A gente até comentou há um tempo, acho que hoje ainda, né? Na época, ainda existia essa questão, assim, quase licença poética, né? A mulher, ela tinha o papel de ser ser frágil, né? A parte frágil... Né, para ter o herói. Isso aconteceu com o Superman, aconteceu com o Fantasma, e vários outros personagens, né? James Bond. Hoje seria impossível você ter uma Bond Girl, né? A Bond Girl, se bobear, o James Bond fica ali tomando café enquanto ela soluciona, bate, prende. E ele termina só... Antigamente, você falou de James Bond, antigamente a Bond Girl só tinha uma função na história, no filme, no livro, que era ser o par romântico do James Bond e às vezes ser a mulher que ele tem que resgatar. Sim. Agora... Pode pegar também. Só dá aquele rolo rápido e meter o pé. Agora, a Bond Girl é praticamente a parceira do James Bond. Exatamente. E não tem nada de errado nisso, cara. Não tem nada de errado. Acho que até com um complemento, às vezes, né? Tipo, eu acho muito interessante isso. Agora, por exemplo, já que a gente está falando dessa questão, se a gente parar para analisar friamente, Cavaleiro do Zodíaco tem um teor machista na história. Totalmente. É só você ver as Amazonas. As Amazonas têm que usar máscaras para poder esconder a feminilidade. Elas têm que abrir mão da feminilidade para ser consideradas guerreiras que dignas de lutar, para ficar no mesmo nível dos cavaleiros, para poder lutar lá dentro. Pô, isso é machista pra caraca. Não, você fala, totalmente. Imagina, aí um cara que tem uns traços frágeis não pode. Então, tipo, como é que Afrodite viraria? Como é que seriam uns cavaleiros do Zodíaco tão fortes? Pra ter noção, se a gente parar pra pensar, não faz sentido nenhum a armadura de Andrômeda. A armadura de Andrômeda tem. Não tô nem falando dos traços, o pessoal fala, o pessoal questiona a sexualidade do Shun. Não tô nem falando disso, eu tô falando até. Pô, a armadura tem traços femininos. Por que essa armadura não vai pra uma mulher? Pois é. Entendeu? Beleza, foi pro Shun, tá lá com ele, mas tipo. Se tem a opção de armaduras para mulheres, tem a armadura da águia, a armadura da cobra e tal, tem aquela questão de que a armadura se adapta ao corpo também, né? Com certeza. Então, tanto que depois, em animações posteriores, tem uma Amazona de ouro de gêmeos, aí a armadura de gêmeos se adapta para o corpo, então eu acredito que não tem muito isso, mas com certeza não pensaram nisso naquela época.
Pois é, Cavaleiro do Zodíaco está tendo muitas reformulações e muita gente tem desagradado isso. Mas só que ao mesmo tempo eu vejo que essas modificações elas acabam atraindo muita gente, porque acontece Gera debate. Gera um debate, né? Eu acho que essa ideia do Shun, eu acho que eles fizeram mais para isso, porque se você reparar, foi uma ideia que tipo assim, controversa, né? Mas ao mesmo tempo foi um tiro no pé, porque eles vão provavelmente mudar já agora a sexualidade do Shun, vai ser o Shun mesmo, né? Mas aí que você mostra que, tipo assim, às vezes você precisa dar um alavanco na franquia para que as pessoas, né, comecem a falar sobre aquilo. Porque a mudança da sexualidade do Shun nessa última adaptação, ela é polêmica. Do gênero, né? Do gênero, sexualidade não, do gênero. Ela é polêmica duas vezes. Polêmica por quê? Só porque ele é um cara afeminado, ele tem que ser uma mulher? Entendeu? Só porque no anime original o Shun é meio afeminado, meio delicado. Eu ia falar sobre isso. Aí quando rola nas adaptações recentes, transformaram ele numa mulher, por quê? Aí o pessoal já pode acusar até de preconceito contra a pessoa afeminada. Eu tenho, na verdade, assim, a ideia que eu tenho dessa franquia, eu nem sabia que tinha chegado a esse ponto da coisa lá. Mas assim, gente, trocar, né, o gênero do personagem, eu acho que agora tinha que trocar mesmo. Já tinha sido feito, o personagem pedia, a época era outra, eu acho que devia ser feito. Eu acho que voltar atrás, no meu ver, foi um retrocesso. Por quê? Porque o personagem já tinha aquilo ali. Ou você mantinha a origem, né, ou então, já que avançou, né, passou a ser uma mulher, eu acho que era um lance de inclusão. Sim. Já aquela coisa, pô, já existia uma definição do personagem original. Aí já fizeram a adaptação, e agora vai voltar atrás. Eu acho loucura. Eu acho que devia, ou mantinha a mulher, ou então ele dentro do gênero que ele era original, onde ele era ali, o Andrômeda pede isso, né? Quando a gente fala de Andrômeda, não sei se eu posso estar falando, mas está falando quando o pessoal fala, de andrógeno também, não é isso ou não? Não, ela é uma princesa Andrômeda chamada Andrômeda. É uma princesa da mitologia. Aquela pessoa se sacrificar para salvar uma... Porque eu acho que assim, foi como o pessoal, como ele falou, acho que as pessoas estão muito agressivas, né? Eu não sei qual é a outra palavra que você usou antes. Extremista. Vou dar um exemplo aqui, já que a gente tocou nesse assunto que chama treta, vamos lá. Polêmica. Cara, existia um desenho que eu assistia que era a Princesa e o... Cavaleiro? Princesa e Cavaleiro. Uhum. Cara, era um desenho que eu adorava. Era uma menina, ela se fingia de menino para poder ser era como se fosse um super-herói. Mas assim, era um negócio assim muito... pra época, muito over. E não tinha problema nenhum. Ninguém... Eu acho que de um tempo pra cá ficou muito assim... Qualquer coisinha o pessoal vê problema em coisas simples. Problematiza. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Pica-pau. Quantas vezes você viu Pica-pau se vestindo de mulher? 300. Mas hoje, Pica-pau não pode não, porque se o Pica-pau não sei o que vai, as pessoas... Gente, virou uma neura, virou uma loucura. Não é só isso, até a questão, por exemplo, da Dama de Fogo, essas coisas assim, o pessoal tá muito mais bolado com essa parada de influenciar crianças, essas coisas. Cara, assim. mas isso aí não... Bom, a gente vai entrar numa questão aí muito séria que eu acho, que depois a gente vai falar nos outros podcasts, que é essa questão da criança, né? A criança hoje já é outra coisa, não é mais uma criança. Já é algo intocável, entendeu? E eu entendo os pais, e a gente vai entrar num tema polêmico. Mas, galera, a gente está falando sobre os tópicos aqui de polêmicas, né? Se você não reparou, a gente está falando sobre os temas que estão pipocando nas redes sociais sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Por que a galera está falando mal, assim? Mas aí, voltando rapidinho nesse tema, eu acho que isso gerou interesse. Eu acho que desde que Shun mudou de sexo, né? Não gênero, gênero. Nunca ouvi falar de Cavaleiro do Zodíaco antes. Tipo assim, o público começou a entrar nessa questão, aí entra, já é o uso da questão, né, do um contra o outro, e acabou gerando hype por E é uma coisa, por exemplo, falando do Shun ainda, eu passei a infância inteira ouvindo o pessoal zoando o Shun por ele ser afeminado. Aí mudaram,
Agora o Shun é uma mulher, teoricamente ele teria motivos para ser afeminado, porque ele é uma mulher. E agora estão reclamando porque o Shun é uma mulher. Tipo, estão reclamando do quê? Porque não tem mais motivo pra zoar? Cara, tudo gera treta. É uma coisa... Assim, eu tô brincando, porque não é pra... Esse tipo de coisa não é pra ser zoado, não. Tem que respeitar todo mundo pelo que ele é. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, o pessoal não sabe o que quer. E a gente tá falando do fã só. A gente não tá falando em geral, cara. A gente tá falando do pensamento do fã. O nosso pensamento é diferente. Assim, eu tenho todo respeito. Eu acho que eu sou passo um pano pra tudo isso. Mas eu tenho um lado empresarial também, eu entendo que a franquia precisava de uma movimentação, porque você que é fã, você não percebe, mas o mundo comercial, o mundo capitalista, precisa que as pessoas falem de uma determinada franquia, senão morre, como Churato, como a gente acabou de citar, Churato, Yu Yu Hakusho. O público muda, o público jovem, independente de quem vai assistir, o público-alvo da Toei, da galera que produz anime, sempre esses animes shonen, né, como Cavaleiros, Dragon Ball, sempre a galera infanto-juvenil. Uhum. E, tipo, a galera infanto-juvenil de atualmente não é a mesma de lá pra cá, lá atrás, aliás. Entendi. Mas então, galera, o que acontece? A gente vai dar um intervalo, né, nesse momento para dar uma respirada, né, e aí a gente volta em seguida tomar água para falar mais aí sobre o que a gente está falando muito sobre o Cavaleiro do Zodíaco. Espera aí um momentinho, tá bom? Sai elevar o cosmo do seu coração, todo mal combater, despertar o poder, sua constelação. Muito bem-vindos, estamos de volta aqui ao nosso podcast. O Meu Herói Pod, o meu, seu, nosso Meu Herói Pod, o podcast oficial do Meu Herói Entretenimento, com o patrocínio da nossa querida editora Quimera. Galera, a gente estava falando aqui, né, situando a galera, estava falando sobre os problemas, né, as contradições que acontecem no universo de Cavaleiro do Zodíaco. A gente já falou aqui um pouco sobre a questão da lacração, né? A gente está falando do Shun. Momento polêmico. O momento que vai definir se você vai querer continuar assistindo esse podcast ou não. Mas, galera, a gente está falando aqui sobre o hype do momento, que é os Cavaleiros do Zodíaco, finalmente, esse live action que está todo mundo ansioso. E eu estava falando justamente que essa polêmica do Shun fez com que a série, de certa forma, voltasse aos holofotes, todo mundo, principalmente os brasileiros que adoram se desgladiar, né? Eu adoro um meme que o Vanderlei me manda, que é de várias pessoas se socando. E a mesma, né? É assim mesmo. Verdade seja dita, polêmica vende, né? Sim. Polêmica vende. E aí a gente vai falar agora, galera, vamos focar mais na questão do elenco, né? E da ficha técnica. O que você acha do elenco, cara? Cara, eu dei uma pesquisada aqui, o elenco tá bem diverso, né? A gente tem aqui o Ned Stark, junto com a Jean Grey, que morre logo rápido. Junto com o John Connor do Exterminador do Futuro. E é isso aí, mas brincadeira. Ó, já tá ligado que o Xambin já é aquele cara que morre logo no início do filme, então já sabe que ele vai fazer o Mitsumasa Kido, que agora é Alman Kido, né? Prato cheio pro nosso amigo aqui, Vanderlei, né? Que é o fã raiz, que acha que fica com mais pé atrás ainda. Aí se o Alman Kido não morrer nesse filme, alguma coisa tá errada. Mas assim, a Funky Jansen, né, que eu brinquei que é a Jean Grey dos filmes clássicos, ela vai ser a vilã do filme, né, que é a Gurat, que na animação que estão adaptando, que é aquela animação 3D que saiu na Netflix, depois na Crunchyroll, é um homem. E aí converteram e fizeram a adaptação, agora é uma mulher. A gente vai falar mais sobre essa questão. A gente vai voltar, inclusive, sobre falar um pouco sobre o início de tudo isso, né? Sobre esse Cavaleiros do Zodíaco. Porque também é uma coisa interessante de se abordar em questão até da história. Porque na primeira temporada do Cavaleiros do Zodíaco, essa nova série animada, engloba muito essa parte do início da história, incluindo uma questão de um exército particular que quer meio que substituir os cavaleiros. O Elian vai saber explicar melhor, que ele está ligado mais nisso. Ele me cobrou para assistir essa animação para a gente poder gravar esse podcast. Exatamente. Mas então a questão é que esse filme vai adaptar essa história do anime novo, da primeira temporada do anime novo. Então já sabe que ela vai ser daquele 3D. Daquele 3D. Você chegou a assistir, Vanderlei? 3D da Netflix. Isso. Tem também a Madison Iseman, que vai fazer a Sienna/Athena. Ela não me é estranha, mas eu não lembro exatamente de onde eu a vi. Ela fez Jumanji. Ela fez Jumanji. Ela faz a garotinha lá, junto com The Rock. Verdade.
Agora, a estrela é o Seiya, né? Que vai ser o Makenryu Arata, isso aí. Eu falo que ela é estrela, mas eu sei que você não conhece esse cara. Se você não tá acostumado com adaptações live action de anime, você não sabe que é esse cara. Aliás, elogiadíssimo. Inclusive, a gente vai falar sobre o que os fãs estão comentando atualmente, que é para quem já assistiu, né? Sim. Bom ator, eu não conheço. Um bom ator. Ele faz bastante... Já fez atuação... Sim, inclusive esse não é o primeiro grande papel dele dentro desse tipo de adaptação. Ele, recentemente, ano passado, que saiu os dois últimos filmes do live action adaptando o Samurai X, né? Ele fez o antagonista, o Enishi Yukishiro, que é o personagem que não aparece no anime, mas ele é o último antagonista do mangá. A gente vai falar sobre isso, sobre o que a gente acha dessas adaptações, né, esperar, e a gente vai citar essas outras adaptações. Sim. O que temos mais aí, amigão? Então, o Ikki ele vai, que aqui ele vai ser chamado de Nero, né, Cavaleiro de Fênix. Ele vai ser interpretado pelo Diego Tinoco, que também não fez muita coisa. Eu acho que esse é o primeiro grande papel dele. Tá empolgadíssimo, né? Ele é um dos mais, mais papel, animados. O primeiro papel do cara, eu também tá com fogo nos olhos. Tá lá com... E fazer logo o Ikki, né, cara? Sim. Eu tenho uma teoria do porquê o nome mudou, que eu acho que é porque a nacionalidade do personagem também deve ter mudado. O Ikki, se não me engano, ele é japonês mesmo no anime, então ele deve ser, sei lá, um grego, um americano, e deve ser por isso que eles mudaram o nome da mesma forma que mudaram o nome do Mitsumasa, né? Uhum. Agora, continuando, eu zoei que o Cassius é o John Connor, porque realmente ele é o Nick Stahl que interpretou o John Connor no Exterminador do Futuro 3, porque o John Connor é um metamorfo, a cada filme ele tem uma cara diferente, mas ele é o Nick Stahl, eu acho que ele é mais conhecido justamente pelo Exterminador do Futuro 3, eu não lembro de outro grande papel que ele tenha feito. Sim, com certeza. E eu acho que a gente pode elencar, né, falar um pouco sobre esses personagens. Eu acho que é um elenco bacana, eu gosto. Eu acho que juntou um pouco de grandes estrelas, né, como Xambin, como a Famke Janssen, né? Famke Janssen é nossa eterna Jean Grey da Fox. A Jean Grey da Fox. Da trilogia aí, trilogia, quadrilogia, não sei quantas trilogias já tem de X-Men, né, adaptada aí. Mas ela vai fazer um personagem que, como o nosso amigo falou, é o Gurad, né? Que é um personagem, uma homem, né? No caso, na animação, que dizem que não era totalmente... Teve uma coisinha ali com o Mitsumasa Kido, né? Ele é um companheiro, antigo companheiro, né? Do companheiro. Mal comparando, o Mitsumasa Kido é o professor Xavier e o Gurad é o Magneto. Exatamente. Vamos tentar mais ou menos nessa pegada. Essa pegada. Mais ou menos essa pegada aí. E uma outra pessoa, só para completar o elenco, para dizer que a gente não falou de ninguém, tem a Caitlin Hudson, que faz a Marin. Faz a Marin. Que, aliás, estava sendo elogiado também no visual. No início, todo mundo estava bombardeando, né? Metendo, né? na máscara da Marin, né? Agora tá todo mundo achando bacana, que dizem que é o melhor visual. Eu não conheço nada dessa atriz, não, ela é desconhecida e tal. E o desconhecida pra gente, tá, galera? Pra quem tá assistindo, vai que tá no outro país do mundo, no país da garota, a gente não tá falando isso. E o Tatsumi, o mordomo, que no filme vai se chamar Mylock, vai ser interpretado pelo Mark Dacascos, que ele também é um cara conhecidão dos artes filmes marciais. O cara... Inclusive, você falou isso aí, a gente ia falar lá no final, né? Mas o Mark Dacascos, ele já fez muitas adaptações, inclusive um mangá e um anime muito conhecido do pessoal aí que curte mangá e anime, por nome de Cry Freeman. Ele fez uma adaptação, nem isso eu sabia. Aqui saiu no Brasil por nome de Combate, Lágrimas de um Guerreiro. É uma adaptação também de um anime e ele tava novinho. Lá na década de 90, né, por aí? Década de 90. O Mark Dacascos, ele já era, e assim, se fosse fazer um Cavaleiro do Zodíaco na década de 90, o Mark Dacascos era escalado imediatamente, porque ele tinha cara de galã de anime. Ele fez um filme que era sobre lutas marciais mesmo, que acho que meio Street Fighter. Não era o Street Fighter, não, era uma coisa que era... Eu sei que o Mark Dacascos já é conhecidinho. Eu não me lembro agora. Hoje ele tá um senhor, né? Tá um senhor, mas ele... Ele fez, recentemente, ele fez o John Wick 3, né? Parabellum, né? Ele vai sair na Globo, tá dando propaganda aqui. E ele fez outros filmes aí. Ele fez 47 Ronins também. Tô olhando aqui. Com Keanu Reeves, né? Já é... Eu acho que é uma continuação, que esse filme é do ano passado,
da Netflix. Enfim, muita gente bacana, muita gente desconhecida, gente diferente de países diferentes. Eu acho que você chegou a falar nos bastidores, né, que o que não falta para Cavaleiros do Zodíaco são possibilidades de ter de muitas coisas diferentes, né, etnias, né? Uma coisa que a gente estava falando daquele lance de inclusão e tal, que se tem uma adaptação, se tem uma franquia de anime que abre brecha para inclusão, é Cavaleiros do Zodíaco, porque ele tem gente do mundo inteiro, tem grego, tem japonês, tem italiano, tem brasileiro. Então, tipo, é uma coisa abrange demais. E me faz lembrar também de uma franquia, né, que vai virar uma franquia, se Deus quiser, que é do nosso amigo Vanderlei Sadrak, que é os Dragões do Futuro. Verdade. Que tem, né, de várias nacionalidades, cada personagem principal é de uma nacionalidade diferente. Isso é muito interessante. Agora, você falando de Cavaleiros do Zodíaco, falando de nacionalidade, né? Eu, quando guri, criava uma confusão na minha cabeça. Eu falava assim, mas que anime é esse? Um anime espanhol que eu conheço como Los Cavaleiros. Espanhol! Imagina aparecer Los Cavaleiros. Anime espanhol. Era guri, eu não entendi. Também não entendi. Quando era francês, eu não entendi. Cara, que tá vendo? Isso é uma coisa que eu acho que foi essa versão espanhol que entrou esse termo Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que também. Porque no Japão não tem, né? Eles têm o Cavaleiros do Zodíaco, eles depois que eles adaptaram de fora, não sei se foi o próprio Brasil. Seiya, se não me engano, né? Seiya, é o nome da série. Exatamente. Aí os espanhóis acho que pegaram, deram um título e foi dali que veio no Brasil. Os Cavaleiros do Zodíaco. Porque na época no Brasil era tudo vinha depois, né? Ainda hoje, assim, mas está menos atrasado. Menos agora. Nos Estados Unidos é Knights of Zodiac, né? Zodiac, que é Cavaleiro do Zodíaco, é o pé da letra mesmo. Mas a série, galera, para quem não sabe, a gente vai falar sobre a origem da série, mas ela pegou muito na América Latina, né? Sim, na Europa, mas muito fraco no Japão e no país de origem, né? E nos Estados Unidos. Por isso que tem essa questão, esse grande desejo da Toei em adaptar de uma forma americanizada, né? Aí a gente entende, a gente vai conversar sobre isso, para conquistar essa galera que é americana, porque é um grande público, né? Os americanos são grandes consumidores, mas a série não consegue entrar de nenhuma forma lá, acho que todas essas tentativas que fizeram, né, com a adaptação lá da Netflix, que é odiada por grande maioria dos fãs, eu reconheço que a primeira temporada é difícil mesmo. Tem que ter uma mente muito aberta para assistir. Mas a segunda temporada faz jus à série. Eu acho que a segunda temporada eles conseguem fazer o que eles querem, que se propõem, que é a questão da agilidade na história, né? Porque vamos ser sinceros, porque a série clássica ela é bem massacrante, né? Eu não me importo ficar muito tempo assistindo TV, né? Assistindo o clássico, mas cara, uma luta era dividida em tantos episódios. Sim. Não tem como fazer isso nos dias de hoje. Naquela época tinha a preocupação do anime alcançar o mangá. Eles faziam muito episódios que eles chamam, que a gente chama de filler, que é aquele episódio injeção de linguiça para esticar o anime. Hoje em dia não tem mais isso. Eu só vou ficar triste, tá? Se eu for pro cinema, sentar lá para assistir 2 horas, né, de película e não ouvir Cólera do Dragão! Se não tiver isso, é um risco. Não, agora nesse você não vai ver, não. Quem sabe uma cena pós-crédito? Porque vamos agora falar do filme em si, né? Qual é a história, do que vai acontecer no filme. E antes de, só para completar o lance da ficha técnica, esqueceu de falar do diretor, né? Tomás Baginski. Tomás Baginski. Já fez o quê? Então, eu tô olhando aqui e esse, pelo que eu tô vendo, esse é o primeiro grande projeto dele, que ele é um diretor polonês e até então, pelo que eu tô vendo aqui, ele tem focado muito no trabalho de lá. Mas essa não é a primeira grande franquia que ele trabalha, porque ele já dirigiu as cenas animadas dos jogos de The Witcher. Os jogos. Ele participou isso aí. Jogos The Witcher, do teaser do Cyberpunk 2077, tudo lá da CD Projekt Red, que também é lá da Polônia, e ele foi produtor executivo da série The Witcher da Netflix. Exatamente, ele já fez uma série que é muito, foi muito bem elogiada, mas não é muito conhecida. Então ele é um cara que ele sabe o que ele está fazendo, ainda não despontou como um grande diretor, mas ele é um dos grandes motivos que me faz, ele é um dos grandes motivos que me faz acreditar no filme, sabe por quê? Porque eu vi a entrevista dele, estava todo mundo meio receoso.
E assim, ele é o cara que ele sabe o que ele está fazendo. E ele está respeitando a obra. Ele deu uma entrevista, estava todo mundo muito inseguro. Eu lembro que saiu uma entrevista no site da J-Box, eu acho, se não me engano, com uma entrevista completa dele, ele falando sobre a série. Então deu para perceber que ele não era um diretor qualquer, né? Ele sabia o que estava, já conhecia a série, que ele é europeu, né? Então ele sabia o que ele estava falando e eu fiquei mais feliz ainda com a reação dos fãs agora, que faz jus ao que eu tô falando. Todo mundo tá falando que apesar das mudanças, o filme ele respeita o material original. Dentro das limitações da adaptação, ele respeita. Foi isso que eu entendi, pelo menos. E eu já fico feliz de não ser um diretor americano. Sendo um diretor polonês, ele já tem uma pegada já ali que foge um pouquinho, né, dos padrões de Hollywood. Quando você segue uma cartilha ali, né? Você tem que... Imagina, eu acho que... Eu fico imaginando... Depois a gente pode imaginar. Imagina o Cavaleiro Zodíaco dirigido pelo... Aquele maluco que fez o Transformer. Michael Bay. Porra! Não, achei que ser o Michael Bay, pra explodir tudo, né? Toda hora... Explodir o tempo inteiro. Aí você entra numa coisa que ele falou que é super importante, principalmente pra gente que é Cavaleiro Zodíaco, que mexe no nosso coração. Que é aquele, caraca, o cara não soube respeitar e acabou estragando, né? Aí que ele fala que hoje os filmes estão sem coração. Sim. E você vê muita produção, assim, principalmente de super-heróis, né? Que você não vê muita... É uma história que você sai de lá vazio. Sim. É só um entretenimento puro, você não te acrescenta nada. E ele falou sobre isso, falou que Cavaleiro do Zodíaco é uma série que fala sobre isso, sobre o coração, sobre amizade, tem uma mensagem importante e interessante para as pessoas. E pelo que eu vi, ele procurou de toda forma fazer isso. Eu acho que isso é importante, essencial para o filme. Vamos torcer para ele ter conseguido transmitir toda essa vontade pro filme realmente. Isso, e eu acho legal, outro ponto importante, a gente está falando aqui sobre os pontos que vai nos fazer levar, sim, né? Eu vou de qualquer forma, mas estou falando para você que não conhece muito assim, a gente não foi pago para fazer esse podcast, né? A gente está fazendo mesmo como fã. Que pena. Mas fica aí. Fica a dica. Fica aí aberto, né? Se o pessoal aí das produtoras, né? Toei, Minota, Toei, a Sony, que é quem está produzindo o filme. Sony, né? Então, se quiser que o podcast, né, do Meu Herói Pod faça uma segunda parte patrocinada, tá aí, né? Você vai fazer mais de coração ainda. O coração vai triplicar, né? Agora, uma coisa que a gente falou aí do elenco, falou aí da produção, do diretor. Cara, vamos falar das armaduras. Não, isso agora eu vou no final. Calcanhar de eu tô doido, eu vou falar das armaduras. Não, a gente já passou sobre os lados ruins do filme. Vamos falar das armaduras ou depois, no final? Não, pode falar sobre agora. Como eu falei, galera, a história do filme que vai acontecer, né, eu vou falar, não assisti, tá? Mas o que eu vi nos bastidores, que eu estudei sobre isso, é que a adaptação vai ser uma nova adaptação sobre o que a gente rola. E não é só sobre a série de CDZ que está acontecendo que é conhecida como da Netflix, mas não é da Netflix. Não, ela já está na Crunchyroll, né? Agora foi para a segunda temporada. A primeira temporada está na Netflix, a segunda está na Crunchyroll. Exatamente. A Netflix não quis renovar, não quis transmitir lá, mas a Crunchyroll pegou e justamente pegou a parte melhor, eu acho, porque adaptou o arco das 12 casas maravilhosamente. Acho que a terceira temporada vai superar, porque acabou meio que na metade ali, até Virgem e continuado. Então, não vai ser só sobre isso, vão ter elementos de várias coisas, pelo que eu entendi, o cara está super antenado sobre o que acontece, mas vai ter adaptações, inclusive do filme, né? Que é a Lenda do Santuário, sim, onde a gente viu que eu acho que o visual daquelas armaduras são incríveis. O visual da armadura do filme parece que pegou um pouco dessa fonte aí, que é aquele capacete com uma máscara. Acho que principalmente da parte fechada ali. Só que sem ser aquela. Só que uma coisa que muita gente reclamou da Lenda do Santuário é que as armaduras dessa parecia uma armadura meio mecânica, né? Sim. Porque, tipo, não combina muito com a proposta que a armadura deveria ser uma parada mais antiga, mais robusta mesmo. Isso, a gente vai entrar nisso, porque existe um conceito por trás dos Cavaleiros do Zodíaco que não é qualquer armadura. Então, o próprio diretor, ele fez umas armaduras conforme a galera gosta agora, né? Que é tecnológica, futurista e tal. Mas não é essas
nanotecnologia não, né? Não, igual era... só tô fazendo com Homem de Ferro e tudo mais, tá assim, de repente começa a fazer. Não é essa loucura não, né? Cara, Pelo assim, amor de Deus. De coração, eu achei lindo o visual dessa armadura que seria proposta. Só que ele chegou lá com todo bonitinho, aqui ó, pro Masami Kurumada, que é o autor, aqui fizemos armaduras incríveis para você. Ele falou, não é nada disso. Cavaleiro do Zodíaco, aí ele fala, né, que mostrou todos os visuais pro Masami Kurumada, que é o autor, e ele falou, olha, não é isso, não é coisa de super-herói, não é nada, não é isso. As armaduras do Cavaleiro do Zodíaco é inspirada nas armaduras gregas antigas. Então, ele teve que refazer tudo, o projeto, chamou a galera, justamente, cara, que fez Senhor dos Anéis. Chamou a galera que entende, que fez pesquisa por trás. De Tolkien, sabe? Ele pegou os melhores caras que já trabalharam com isso. É porque figurinistas. Mesmo sendo, né, uma franquia japonesa, né, se você pegar a história, ela tem ali uma coisa grega. Totalmente mítica, assim, né? Então você não pode ignorar isso. O cerne da franquia é a mitologia. Então você não pode ignorar e também não pode, assim... eu espero que o cara consiga unir as duas coisas, né? E fazer aquilo assim, te entregar um filme que agrade os fãs mais nostálgicos, né? E essa nova proposta, né? A visão do diretor, né? A visão dele daquela franquia, mas sem estragar o sonho, né, infantil. Sem esmagar o nosso coração. Se esmagar meu coração, eu já vou sair dali descendo o pau no filme. Aí a gente vai... Eu já vou sair, ó. Eu vou ser o primeiro hater. Já vou sair do cinema, ó, um lixo, não sei. Agora, se o filme for bom, gente, vem assistir. O filme é bacana, os atores estão bacana, os efeitos especiais estão maneiros. Vou ser o primeiro a elogiar. Agora, não pise no meu coração, meu irmão. A minha infância... Tem que manter, assim, adaptar, mudar a cor, mudar uma coisa ou outra, não é ruim. Sim. Só que, tipo, tem que manter a qualidade, tem que ser coerente com a proposta da franquia. Sim. Eu acho que, tipo assim, essencialmente tem que ter aquela questão da amizade, né? Tem que ter aquela questão da força de vontade do personagem. E assim, eu vi algumas críticas que falam sobre isso, que ele manteve o coração da história, né? Ele mudou, pelo que eu vi também, a história do Seiya com a Saori, né? Que é a Siena. Uhum. Provavelmente, se eles falam que mudou, eu acho que eles mudaram a ideologia de que talvez eles tenham algum romance mais direto. Porque no anime não fala sobre isso. Sempre dá aquela a entender, mas nunca rola. Mas isso, assim, espero que não erre a mão. Mas se você pegar os animes antigos, eu tô falando que assim, eu sou velho. Se pegar aí, por exemplo, assistir Speed Racer. Cara, eu nunca vi a Trix. Eu só sabia que era a namorada dele. Mas eu nunca vi a Trix, nem assim, só pegava na mão. Uhum. Então, assim, as séries japonesas, eles têm essa coisa. Os japoneses, pelo menos, naquela época, eu não sei hoje. Mas quase todo mundo, assim, não tratava isso com muita... eu não sei se vale a pena eles fazerem isso. É igual a gente pegar essa adaptação e achar que os caras vão falar não vai. Também é um lance do público, porque Cavaleiro do Zodíaco, Speed Racer, além do público infantil, é focado principalmente nos meninos. Meninos principalmente naquela época, os brinquedos também. Histórias com foco em romance geralmente é mais direcionada para as meninas. Você vê Sailor Moon, Sakura Card Captor, isso aí é bem mais presente, bem mais assim na cara. Então quando eles resolvem trazer isso pro Cavaleiro do Zodíaco, para um outro anime mais voltado para os garotos, naquela época, no caso, hoje em dia já é um pouco mais misturado, mas naquela época era assim, eles tinham essa parada de não focar tanto nisso, porque menino queria ver porrada, queria ver ação. Briga, ação. Pois é, aventura, né? Mas assim, se eu fosse pensar, né, como um escritor que eu sou, né, autor e tal, eu acho que eu iria para esse lado também, mas não ser tão piegas, né? Mas pelo menos deixar uma coisa clara, que existe um interesse ali, e assim, pelo trailer, eu vi um olhar ali meio, né? Bota um climazinho ali. Porque a gente tem que lembrar que, cara, que eles são jovens, né? São a menina Siena, quase a mesma idade e tal. Eu acho que é interessante que aprofunda mais o personagem, não uma coisa tão vazia, né? Tão e tem aquela coisa também, né? A gente sabe que, assim, como a gente falou, ele acabou de falar aqui, a franquia do desenho,
ele era focado também para os brinquedos, uma série de coisas mais para os meninos, aquela coisa toda. E já que você vai levar para o cinema, você tem um público ali feminino também, você quer levar mais pessoas para o cinema. Então você tem que ter essa coisa do universo feminino também, né? O pessoal fala do tal do romance, né? Então é importante ter. A gente esquece que não só não pode virar variação. Sim. Agora, uma coisa, por exemplo, eu não sei se posso estar viajando agora. Uma coisa que você falou agora de unificar um pouco mais os públicos, eles podem fazer isso até mesmo em questão do próprio lore da franquia, da mitologia da franquia. Porque, por exemplo, há alguns anos atrás, a gente vai entrar nisso aí também daqui a pouco, teve o Santi Achou, que é um anime de Cavaleiro do Zodíaco, um mangá, um anime de Cavaleiro do Zodíaco voltado para o público feminino principalmente. Pô, eles poderiam trazer elementos disso pro live action também. Se não for nesse, talvez até nas continuações, se tiver e tal. Sim, seria uma coisa interessante. Sim. Mas assim, a gente entra nessa questão do que o público está falando, do que o público está comentando nas redes sociais, né? Mas entra essa questão da armadura, eu acho que essa nova roupagem é uma visão nova, e eu acho que talvez até original do que o Masami Kurumada ele queria mostrar, né? Eu acho que ele teve tanto tempo para poder analisar isso, e pelo que eu vi, ele mandou uma mensagem para os fãs, né, para que eles iam assistir no cinema. E eu acho que, pelo que eu vi na minha leitura do que ele falou, ele tá meio tipo, caramba, olha, é uma coisa interessante, mas assim, eu não vi tanto amor no que ele falou. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, ele é muito, sim, ele não é tipo taxativo, isso é ruim. Igual aconteceu em outros animes que ele já falou depois, claro, ele fala isso depois, né, sim. Não é pra falar nada. Mas teve umas animações depois que foram feitas que ele não gostou, que por exemplo, a própria animação da... Santi Achou. Ele falou mal? Eu não vi isso, não. Mas da Netflix ele não gostou, né? Ele não gostou. O próprio CD, acho que a Lenda do Santuário, ele também não gostou. Não. Porque, tipo assim, o Lenda do Santuário, só o que se salva ali é as armaduras, pra mim, é aquilo. Entendeu? Porque tudo muito corrido. Os elementos novos que a gente vai falar aqui, né? Sim. Inclusive, você entrou nessa questão de ser muito corrido. Eu acho que o motivo de terem cortado personagens que pra gente até então era inadmissível terem cortado, que é o caso do Shiryu, eu acho que o Yoga também foi cortado, né? O Shun, ou a Shun, não sei mais como vai ser. Você falando do filme ou da animação da Netflix? Do live action agora. Eu acho que o motivo deles terem cortado esses personagens, ter mantido só o Seiya e o Ikki, no caso, eu acho que vão ser só esses dois que vão aparecer dos cavaleiros principais nesse primeiro filme, eu acho que o motivo deles terem feito essa escolha, no mínimo controversa, é justamente para trabalhar melhor os personagens, porque na Lenda do Santuário, o filme animado, muita gente ficou bolada, muita gente não gostou, justamente por ser muito corrido. Eles quiseram trabalhar toda a primeira saga, que é a Saga do Santuário, que é lá do primeiro episódio, até a luta contra o Saga, lá nas 12 casas. Eles quiseram fazer isso tudo que durou, o quê? 50 episódios ou mais no anime, fizeram isso em 2 horas e meia. Isso virou uma coisa extremamente corrida, nenhum desenvolvimento de personagem. E o que eu acho um acerto. Pode falar. Então... Cara, eu já fiquei bolado. É sério, você viu essa parada onde? Não, porque, assim, eu não vi. Se acontecer, assim, eu espero que, assim, Cavaleiros do Zodíaco, eu espero ir pro cinema, né, ver lá, apresentar o Seiya, ter a saga dele, mas no mínimo até o final das 2 horas, não sei se vai ser 3, não sei quanto tempo fazer. 1h54. 94. Quase 2 horas. Quase 2 horas de filme, né? Que eu acho que até mereceria umas 3 horas. Tem filme aí que não merece 3 horas e tem 3 horas de filme. Eu acho que até mereceria, né? Porque sabe que é uma saga grande, muitos personagens para aparecer, mas se eu assistir e chegar lá só ver dois dos cavaleiros, eu vou ficar muito puto, cara. Não, mas nem que apareça assim, ao término, né, ou explique, né, que existem os cavaleiros, os outros estão fazendo outra coisa, ou então, né, apresente, mas assim, só aparecer 2 eu vou sair muito puto. Eu não acho que eles vão fingir que os outros cavaleiros não existem. Deve rolar alguma menção, deve rolar, talvez no final eles apareçam de surpresa, mas confirmado. Pós-crédito, não importa. Mas confirmado na trama é o Seiya e o Ikki. Sim, eu acho que isso é um acerto, sabe por quê? Tipo assim, não é que eles vão deixar, não, isso não existe. É uma introdução. O próprio filme já disse, é Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, o início, isso no Brasil. Lá fora é Saint Seiya The Beginning, né? Sim, o início. Ou Knights of the Zodíaco.
Só que eles querem focar na história inicial. Qual é o personagem principal? Saint Seiya, é o Seiya, né? Então eles vão começar introduzindo Seiya, o vilão, que é o Ikki, e a Gurad. São vários personagens importantes. Temos o Mitsumasa Kid, que é o Mankido, né? Temos o Seiya, temos a Marin, temos o Cassius, temos vários personagens ali que fazem parte. Mas dos 5 só vai ser o Seiya, nesse início, entendeu? Tem o Seiya e o Ikki de Fênix, no caso, e provavelmente o Shun. Eu acho que ele vai só se mencionar, meu irmão, não sei o quê. Deve aparecer, tipo, eu chutaria que ele não, vai ter o Shura também, vai ter o Shura, vai ter o Ayorus. Porque assim, o elenco, eles têm coisa pra eles esconderam o jogo, senão não vamos ter surpresas. Mas eu acho assim, por mais que eles não sejam foco, eles vão aparecer de alguma forma. Nem que seja só citar nomes, tipo, tem o resto da galera ali que tá treinando e tal, daqui a pouco eles vão aparecer aqui, então só segurar aí. Não, mas eu acho muito bom, cara, porque tipo assim, eu não gosto dessa parada de colocar todo mundo junto. Não é um filme de equipe, entendeu? Não é filme de equipe. Pô, o Cavaleiro do Zodíaco não é um filme de equipe? Não, o primeiro não, por isso que isso é o início, cara. Mas, cara, é Cavaleiro do Zodíaco. Imagina, eu faço um filme dos X-Men, eu só vou apresentar só o Wolverine. Mas aí fica ruim, porque você não focaliza numa pessoa ou 2 pessoas, ele fica aquela coisa corrida. Eu penso o seguinte, a questão é tudo de acordo com a proposta que cada um. Por exemplo, tem filmes de equipes em que você consegue trabalhar com Guardiões da Galáxia, é um exemplo. Sim, todos os personagens são introduzidos no filme, tem mas protagonista. Não aprofunda cada um. No nível que deveria, assim, eu acho. De certa forma, aprofunda. Mas eram personagens que nem ninguém conhecia, diferente de você pegar. Mas a questão é tipo assim, o que eu quero dizer, que interessante. O Guardiões da Galáxia é um filme de equipe, onde você começa o filme não conhecendo ninguém, quem não leu os quadrinhos, no caso, tem o protagonista, que é o Peter Quill, e o filme consegue desenvolver os personagens de uma forma que você termina o filme se importando com cada um deles. E eles poderiam fazer a mesma coisa com Cavaleiros do Zodíaco, optaram por não, pelo motivo deles. Não vou questionar isso porque eu não vi o filme ainda. Mas assim, eu acho assim, é a questão de escolha de roteiro. Não sei o que eles estão planejando para sequências também. Eles podem estar planejando algo assim. Quero focar nesse aqui e no próximo os outros vão ganhar mais atenção. Talvez isso. Mas a ideia é essa. O filme tem os atores, eles já assinaram o contrato para 3 filmes. Uma trilogia. Mas a ideia é prolongar até 7 filmes. Mas aí se o primeiro der ruim, a gente não vê nem os outros personagens, então. Sim. Mas aí tem esse risco. Igual acontece, o cara assina contrato pra 3, é o primeiro filme. Isso aconteceu com vários filmes aí. O cara assina contrato pra 3, aí beleza, vamos. Aí o primeiro filme... Mas eu não acho... se paga. Aí os caras... Eu acho que mesmo... Aí você sai economizando pra contar uma história grande, mas não conseguiu contar a primeira história e ferrou. Assim, eu interpreto de uma forma. O que eu tô interpretando essa história de Cavaleiros do Zodíaco desse filme? Eles estão fazendo uma mistura do primeiro episódio do Cavaleiros do Zodíaco, que é focado 100% no Seiya, o início da história que é focado 100% no Seiya, o primeiro arco, que é o arco do Ikki, que é onde o Ikki é o antagonista, e a série que antes era da Netflix, agora não é mais, que foca todo esse lance do Gurad, então vai aparecer os outros 5. Então, eles devem... Não vai não. Finalzinho, não vai não. Eu acho que tipo assim, vai aparecer o Seiya quando é criança, vai aparecer a Seika quando ela é nova, então vai ter a Marin, vai ter todo o núcleo que pode ser que os outros apareçam crianças também, mas não voltem adultos. Sim, é porque o que acontece? Pelo que eu entendi, assim, eu acho que eles vão focalizar no que é o Cavaleiro do Zodíaco, que é uma grande novela mexicana. Sim. No sentido de, caramba, é uma questão familiar ali. Pelo que eu entendi, a Gurad é mãe da Siena adotiva, né? A Siena, ela é a reencarnação da deusa Atena, e a Gurad, que era casada com o Mankido, né? Eles criaram a Atena, a Saori, mas teve alguma coisa que aconteceu que fez com que a Atena, provavelmente ela deve ter despertado o cosmo, deve ter matado alguém. Alguma coisa muito grave aconteceu com que a Gurad queira matar a Atena agora. A filha dela, a própria filha adotiva, né? Então a gente vai entender que... E tem outra parada também, que isso é nos bastidores, não é porque a gente não assistiu o filme, mas tem uma especulação de que o Ikki seja filho do Al-Mankido e da Gurad. Por isso que ela utiliza, sim, filho biológico, ela e o Shun. Provavelmente eu chutando, né, chutando aqui, eu acredito que... os dois, né, tiveram a Atena uma filha adotiva,
ela deve ter despertado o Cosmo, fez com que ele se dividisse, né? A família acabou com a família, e aí o que acontece? Os outros filhos dele, que são o Shun e o Ikki, devem ter se separado. Então eles de repente nem sabem que são filhos dele, entendeu? Então alguma coisa assim deve ter acontecido. É treta de família. Eu quero ver se eles vão adaptar aquele lance que só tem no mangá que o Mitsu Masakito engravidou 100 mulheres pra ter 100 filhos e todo mundo vira cavaleiro. Não, porque... Só quem lê o mangá sabe dessa história. Com certeza. Mas assim, e se a gente parar pra analisar todo esse contexto, esse primeiro filme vai ser um prólogo. É uma grande preparação para o que realmente vai acontecer, que deve ser a continuação. Não vai rolar. Então, pelo que dá a entender é isso, porque provavelmente aqui que eles vão introduzir tudo. Deve rolar a cena, por exemplo, do Saga tentando assassinar a Atena bebê, pode ser que role a fuga do Aioros. Pode rolar toda essa preparação aí e terminar com um gancho para a Batalha das 12 Casas, que é onde os outros cavaleiros vão ser introduzidos. Eu chutaria isso. Sim, até porque tem uma frase que é importantíssima. De todas as frases, que é o que o Ikki fala pro Seiya. No live action, ele fala, você achava que era o único cavaleiro? Entendeu? Então tu vai apresentar o Regina. Sim, provavelmente é um momento que o Seiya ali acha que é o cavaleiro mais forte. Final, então, ele não confronta, na hora que eles estão confrontando. Que aí tem a melhor parte do trailer. Ou seja, o Cavaleiro Zodíaco vai ser o Batman vs Superman no CDZ live action. Né? Mas eles já vão dar a introdução aos dois cavaleiros, que é assim, fortíssimo, né? Uma coisa eu sei, cara, isso aí é fato. Né? A gente sabe que de um tempo pra cá, o cinema ele perdeu força por causa das séries, por causa dos streams e uma série de outras coisas. Os games, os gigantescos aí, o pessoal tá deixando de ir pro cinema ou assistir série, mas de game também. Então, assim, a gente sabe que tem uma disputa muito grande. Então, os caras têm a chance de pegar uma franquia mundialmente conhecida, só o nome Cavaleiro do Zodíaco já vem, só o nome. Aí o cara o estúdio, né? Botou grana, tem condição de pegar aquilo ali e o cara, de repente, vai falar assim, não, eu vou testar, é sacanagem. Porque o cara tem que saber o que tá fazendo, porque assim, é uma franquia que, se der certo, o cara não vai fazer um só filme, vai fazer 1, 2, 3, e fora linha de brinquedo, assim, cara, é uma mina de dinheiro. Diferente de você pegar algo que é desconhecido, igual como ele falou aqui, Guardiões da Galáxia. Ninguém conhecia. Era uma revista da Marvel que ninguém fazia questão de ler. Né? O cara pegou lá, se tornou um fenômeno, vende muito. Assim, conseguiu tornar uma franquia lucrativa. Então você pegar algo tipo Cavaleiro do Zodíaco e fazer uma besteira, cara... Mas aí a gente entra naquela questão que a gente comentou nos bastidores, que é a questão de cultural. Galera, Cavaleiro do Zodíaco é baseado num anime. Anime é completamente diferente da cultura americana. Sim. Os animes, eles são propriamente ditos, eles têm muitas camadas. Os seus animes não é só aqueles personagens estilizados, não é um super-herói, né? Não é um super-herói, é coisa diferente. Você não vai conseguir só achar uma interpretação para um anime, você vai achar várias. E cada personagem tem eles conseguem fazer uns personagens de uma forma tão... de tantas camadas, de tantas caixas, que você não consegue ali distinguir. Então, para os americanos, ele tem que simplificar, então tem que explicar, é como se fosse uma criança, né? Sim. Mas aí entra nessa questão, tipo, para mim pode desagradar, porque eu gosto de coisas profundas, eu sou uma criança que, cara, para quem foi criado com o Cavaleiro do Zodíaco, ver o personagem ser decepado, isso hoje em dia seria impossível, mas pra gente realmente não mudou nada. Pra mim, mudou minha forma de ver a vida, né? Hoje seria, eu não sei, se passasse hoje na TV aberta, né, como é que seria? Seria mega sensual. Não, seria sensual, seria cheio de corte, porque quando teve uma cena que eu vi, que eu lembro que fosse hoje, o personagem lá, eu não sei se era, acho que é o loirinho, o Yoga. É o de Cisne, né? O maluco batia tanto nele que o sangue jorrava, mas jorrava tanto sangue. Eu falei assim, cara, o cara não morreu ainda com tanto sangue que estava jorrando. Mas isso era muito sangue. Eu falei, mas aí que tá. Você tava vendo essa revista aqui? Se você parar pra ver isso aqui, ele tá sem molho. Sim. Isso foi censurado no anime já naquela um buraco. O cara arrancava o olho, ficava um buraco.
E o sangue já... Eu falei, cara... Não, o Ikki, né? Como é que você vai fazer isso hoje? Tem uma cena que o Ikki, né? Várias decapitações, né? O personagem O Shiryu ficou cego atravessa outro O personagem. Shiryu ficou cego umas 3 ou 4 vezes. Não, toda hora ele é cego, coitado. O personagem que mais sofre lá, o que mais se sacrifica, o mais que perde sangue e tal. Agora, uma coisa que a gente tem que analisar também. Hoje em dia, por causa dos streamings, da proliferação das séries e tal, os próprios filmes estão sendo pensados de uma forma serializada. Muito difícil, principalmente quando você já faz um filme pensando em virar franquia, muito difícil os caras não quererem guardar alguma coisa para continuação, não querer fazer ganchos, e aí rola... Tanto é que, o William mesmo falou, eles já estão pensando nisso como uma trilogia, ou seja, eles já estão contando que esse filme vai vender para eles poderem fazer o 2, o 3 e quem sabe mais. Então, provavelmente o roteiro do 2, do 3 já está até pronto. Se não está pronto, eles já sabem a história. Então, com certeza, esse aqui já não está sendo feito pensando como um filme isolado. Eles estão pensando como o episódio 1. É uma nova encarnação de uma série de TV. É um episódio de mais de uma hora. Sim. Uma coisa que o pessoal fazia também, isso era estratégias, né, de empresa, quando você pensa em economizar e fazer certo. Então, assim, se o cara vai fazer uma série, né, vamos dizer, o Senhor dos Anéis teve ali 3 filmes. O que o cara faz? O cara faz um orçamento pensando nos 3 filmes, começa a filmar na sequência para você economizar em tudo. Sim. Porque você vai economizar ali em tudo, né? Sim. Inclusive, porque se você... E sem falar aquela coisa também, né? O elenco, né? Você já tá ali, já vai filmando. Já contrato pra tudo. E uma coisa que o pessoal, só pra você ver, eu fui assistir Shazam, Fúria dos Deuses. Eu sou fã de super-herói, de carteirinha, não tem jeito. Trabalha com isso, né? Aí fui assistir, porque assim, o pessoal falando mal, eu falei, cara, eu vou assistir. Eu assisti o primeiro, não achei que foi tão bom, mas eu achei que é detestável como o pessoal fala, né? Uhum. Mas eu achei o primeiro melhor. Mas a única coisa que me chamou muito a atenção é que você vê que teve um espaço muito grande do filme, o garoto que era garoto já estava um homem. Eu falei assim, porra, aí, tá vendo? Você vê porque o Billy Batson é um guri, não é um adolescente, ele é uma criança. Aí depois, tem as fases também, né? Que nos quadrinhos e na animação, no desenho animado, ele aparece como apresentador de TV, então não é criança. Então tem essas paradas também. É aquela questão, a gente tem que pensar também na idade dos isso, como você vai começar a filmar, tá pensando em 3 filmes, beleza, né? Mas tem os personagens que vão aparecer como criança. Você falou, vai mostrar lá o irmão do fulano que é o Chunto, mas então assim, se demorar muito pra filmar, aquele guri daqui a pouco já tá grandão, mas como é que você vai fazer? Né? Então tem essas paradas também. Eu acho que estou muito esperando, voltando, né, na questão do que a gente acha em relação a isso, estou esperando que seja uma boa adaptação. A gente vai falar um pouco do que estão achando, né? A galera está saindo nos comentários sobre o filme, né? Os fãs que foram assistir, tá todo mundo falando a mesma coisa em relação ao respeito ao anime, né? A ideia original. É um filme que não é um filme rápido, né? Ele fala aqui também que está tendo uma entrega maior. Eles dão um destaque muito para o Makenio Arata, né, como Seiya, é um personagem que foi acertado e tal, e também a questão do diretor, estão nos mínimos detalhes, tem alguns comentários que falam sobre isso, que você vê ali o amor que foi feito, né, diferente de vários filmes, como a gente vai falar aqui, de boas adaptações e ruins. Nós temos aí o péssimo que é Dragon Ball Evolution, tá todo mundo falando todo mundo falando desse, achando que Cavaleiros do Zodíaco é isso, mas só nos trailers eu já acho que não é nada a ver com Dragon Ball. Até quem não assistiu o anime, né? Eu não assisti o filme. Gosta. É um filme ruim e uma adaptação pior ainda. Pois é. Você vê que não foi feito com coração, com amor e tal. Você vê nos detalhes, você vê. Só pegaram o nome, só a família. Saiu a armadura da Athena. Aí eu que sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, aí eu fui ver a roupa dela, da Athena, né? Tem a parte da cintura aqui, né? Que é como se fosse é um cinturão, mas tem outro nome, parece um espartilho, né? Só que é estilizado e tal, e tinha uma figura de uma coruja. Aí eu falei, cara, coruja?
Aí eu fui ver que coruja tem ligação na mitologia grega com Atena, né? Eu falei, tá vendo? O cara pensou nos mínimos detalhes, então, apesar de ter um orçamento que não é muito alto, né, para produções hollywoodianas, mas eu acredito que o próprio filme vai se pagar. Eu acho que, independente do hype que foi criado, ele, mesmo que seja um fracasso, ele vai se pagar. Então, qual estúdio está produzindo? Eu não lembro. Não, ele está fazendo parceria da Sony e a Toei Animation. A Sony está distribuindo. E tem 6 filmes, uma coisa assim. Mas, galera, vamos falar aqui das adaptações. Qual que você acha que é uma adaptação boa? Você falou, no caso de... Antes da gente começar o podcast, eu citei uma adaptação de anime que eu considero muito boa, é Samurai X. Samurai X. Samurai X ganhou... A princípio era uma trilogia, aí ano passado ou retrasado saíram mais 2, adaptando os arcos que são exclusivos do mangá, que não foram pro anime. E eu acho que, pelo menos, eu não cheguei a ver os 2 últimos filmes. Estou devendo essa, mas o primeiro filme e o segundo são excelentes, que adaptam o início. O primeiro adapta o início do arco de Samurai X, da história do Kenshin e tal. O segundo já entra no arco do Shishio. Quem conhece a franquia sabe que é talvez o maior arco do anime. E eu considero que eles fizeram isso. Teve aquelas mudanças que sempre tem, mas eu acho que em questão de adaptação, eu acho que foi excelente. Foi melhor, né? E Na você, minha qual opinião, você acha que é uma adaptação? Aceitável? Boa nenhuma por enquanto. No meu ver, boa, assim, excelente. Eu acho que... Nenhuma. Eu acho que... Mas, assim, eu curti bastante Speed Racer. Speed Racer é uma boa lembrança. A das irmãs Wachowski. De anime, adaptação de anime, né? Um anime. Eu tô citando só no núcleo de anime, não tô entrando em outros tipos de adaptações, não. Não, eu acho que existe uma grande diferença. No caso, eles citam um exemplo bom, né, que é uma boa adaptação de um anime e feito com o americano. Então, as irmãs Wachowski, elas são muito livres em relação a isso, né? Elas não fazem nada totalmente comercial. Mas o que eu falo, assim, eu acho que essa adaptação do anime que você acabou de dizer... É o Samurai X. E tem também que sempre os fãs citam essa animação como... Só que eu entendo que, tipo assim, eu como fã de animes, vejo uma adaptação, no caso de Samurai X, muito ao pé da letra. E isso me incomoda, porque, tipo assim, como fã, eu acho bonito, mas não adianta eu sou fã. O intuito de Cavaleiros do Zodíaco, do filme live action, não é para o público oriental. É pro público americano. Então não faz muito sentido ele fazer uma coisa que é totalmente... não vai ser adaptado lá. Porque quando o americano vê um Samurai X, ele sabe, isso aqui é um anime. Isso daqui não é pra mim. Né? É pra mim, mas tipo assim, eu tenho que mudar a minha forma de pensar e tal. Depende, porque assim... Porque eu acho que fica muito cosplay. Porque a adaptação do Samurai X é uma adaptação americana ou foi adaptação lá? É a adaptação japonesa. Japonesa, então... É uma adaptação... Não é adaptação, eles fazem eles fazem ao pé da letra, e fica tão ao pé da letra que fica uma coisa meio... Eles mudam, na verdade, de mídia, né? Era um anime, eu vou fazer um filme, então não é... Assim, posso estar falando besteira, mas quando a gente fala aqui de adaptação é quando o americano bota a mão. Porque quando o público lá fora, né, pega um material, vou dar um exemplo, eu assisti alguns filmes europeus que saíram de quadrinhos. Eles praticamente não é adaptação, eles transcrevem o filme para película. Então, assim, não faz adaptação, significa o quê? Você muda um pouco ou alguma coisa, aí é uma adaptação. Só que, não só no Japão, como os europeus, eles pegam o material, eles não fazem uma adaptação. Eles transcrevem e fazem muda de mídia, eu não sei o nome que se dá. Né? Mas não, adaptação é quando você... Como você falou, vou mudar um pouquinho aqui para adaptar para esse público americano. Aí você muda algumas linguagens. Mas aí eu já enxergo de uma outra forma, porque o público é o mesmo. Sim. É o público japonês. Mas assim, eu, por exemplo, uma coisa que eu ficava muito curioso em ver, como que eles iriam adaptar, no caso, independente da mídia, os movimentos dos personagens. Porque no anime, no mangá, é tudo muito fantasioso, aqueles movimentos, as lutas com aqueles movimentos, tudo parece muito grandioso. Sim. E aí eles pegaram o Samurai X e transformaram no filme de samurai. Sim. Sim, o que é o anime. O anime, a história é de um samurai mesmo que não tem superpoderes. Mas aí que tá. É exatamente isso. A gente não tá falando de pessoas com superpoderes, pessoas com
Tipo, Mas aí a gente... Posso dizer uma coisa? Aí o que a gente tem em mente? Mas a questão é, eu fiquei muito curioso para saber como que eles iriam passar isso pro live action. Sim. Mesmo porque não faria muito sentido uma produção como Samurai X ser transferida para uma adaptação americana. Sim. E... porque é uma produção japonesa com personagens 100% japoneses. É diferente de um Cavaleiro do Zodíaco, que já é uma coisa mais misturada e tem uma coisa mais fantasiosa. Sim, eu acho em toda essa questão de superpoder, eu já achei que conta pontos também, que isso, eles adaptaram o live action de Cavaleiros do Zodíaco, mas não esqueceram alguns elementos essenciais, né? Sim. E eu vi no trailer que eles tipo mantêm o próprio Seiya desenhando a constelação, eles criaram um jeito especial do Seiya. Cada personagem tem uma forma de projetar o poder. Eles projetaram o cosmo atrás, eles transformaram o Seiya em recebendo a armadura mesmo. Isso eu achei revolucionário. Usaram algumas adaptações que funcionaram, que é a questão do pingente, né? A questão da armadura, deixaram a própria urna lá, que eu achei super bonito. Então, cara, assim, independente do que você falou da questão da armadura, eu achei que é um novo conceito. A gente tem que entender que isso é um novo conceito, assim como entrou o Ômega, que eu não acho muito bom, mas assim, é uma nova adaptação, é uma outra pessoa que está dirigindo, ele não pode pegar. Eu tô torcendo, né, como vamos dizer, a gente que é fã da franquia e do cinema, a gente torce para que dê certo e seja sucesso de público e de crítica, porque se for só sucesso de crítica, mas não der público, der ruim, também não adianta nada a crítica gostar e o público não ir no cinema assistir. E uma das coisas que você comentou aí do Samurai X, eu não assisti esse aí, mas vou dar um exemplo aqui bem claro, tá? Vocês devem lembrar, não sei, pelo menos para mim é muito recente. Recente assim, filme que foi muito elogiado, né, na época foi O Tigre e o Dragão, que ganhou Oscar e tudo mais, foi acho que era uma adaptação de um livro, não sei o quê, e você fazer filme live action, né, com pessoas reais tendo superpoderes, é uma coisa de super-herói, mas se você fazer uma história onde os personagens fazem coisas extraordinárias, convença você de que ele está fazendo aquilo, que aquilo não é loucura, eu achei fantástico. Sim. O diretor conseguiu fazer isso, tanto é que esse filme ganhou vários Oscars lá. De qual você está falando? O tal acho que é o Tigre do Dragão. O Tigre do Dragão, isso. Sim. Os caras davam um salto assim e faziam umas paradas, mas não tinha nenhuma coisa de divindade. Eles explicavam por que aquilo ali acontecia. Mas eu acho que uma parada... o Tigre do Dragão, na minha ver, é mais um filme arte, eu acho. Eles nem também, comparam essa questão. Entra uma parada, você entende, você vendo o Tigre do Dragão, você entende que tem uma parada meio mística ali também. Uma parada meio... tem um misticismo ali, mas não tem aquela história, você precisa explicar. Você entende que faz parte da fantasia da história. É uma história. Sim. Né? Eu estou muito empolgado com a questão das ações também, porque o próprio cara que fez, né, que é o responsável pelas cenas de acrobacias do filme, é o cara que fez o filme da Marvel, né, o Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, ele que participou daquela cena. A coreografia de luta do Shang-Chi é muito boa. Isso, então, aquela parte do ônibus, acho que o cara que fez a cena foi o cara que fez essa parte. Então, cara, eu estou super empolgado. Vamos falar nesse momento agora aqui sobre uma coisa interessante. Está super bacana esse nosso papo. Eu acho que a galera que está ouvindo nosso bate-papo aí ficou super interessada. Eu espero que você vá de coração aberto. Se não for, eu acho que esse podcast vai fazer você... É o podcast definitivo antes do filme estrear aí. Eu espero que você ouça com carinho e coração. Indique para um amigo também. Indique Se também. você gostou, quer saber sobre... Quer saber um pouquinho sobre Cavaleiros do Zodíaco, o filme e tudo mais? É só indicar esse podcast aí. Ó. Sim, eu fiz questão de falar sobre isso porque, fã declarado de Cavaleiros do Zodíaco, minhas obras são muito inspiradas em Cavaleiros do Zodíaco. Para mim é muito importante. Mas para mim é mais importante, como autor, que a franquia não morra. E eu acho que Cavaleiros do Zodíaco, desde a década de 90, ele não tinha um hype tão grande com o que esse filme fez. Então essa história do Shun, essa história das adaptações que foram feitas, tanto para a Netflix, para o Ômega, eu acho que isso só ajudou a franquia, porque senão se fosse outra franquia, como a gente citou, Shurato, Samurai Warriors,
O próprio Yu Yu Hakusho tá voltando, mas não tem esse hype todo. Sim. Então, eu acho que Cavaleiro do Zodíaco é tão especial que qualquer coisa que gere em relação a ele, eu acho que é importante, tá? Como fã. A gente vai falar muito sobre Cavaleiro do Zodíaco, mas a gente não falou do que é Cavaleiro do Zodíaco, né? Então, vamos fazer um resumo rapidão, tá? Já tá passando nosso tempo aqui, mas vamos fazer um resumo básico do que é Cavaleiro do Zodíaco, Sim. né? E desde o início aí a gente pode chegar a uns comentários rapidamente do que é. Vamos lá, Vinícius. Cara, é aquilo. O Cavaleiro do Zodíaco surgiu lá nos anos 80, né, no mangá, depois foi pro anime. E a princípio era uma história bem simples, né? Tipo, um grupo de cavaleiros. Os cavaleiros existem desde a época mitológica. E eles se reúnem com o único objetivo de proteger a Atena. Aí, conforme o passar dos episódios, as coisas foram se desenvolvendo. A gente descobriu que rola uma guerra santa contra os outros deuses. Aí eles precisam reencarnar para poder... Né? A Atena precisou reencarnar. A Atena protege a Terra, mas tem os deuses que querem conquistar a Terra ou destruir a Terra. E aí as coisas se desenvolvem. E é um ciclo, né? Porque a cada centenas de anos isso acontece, Sim. né? A deusa Atena se reencarna numa criança e tal, e os outros deuses também, tá, galera? Estamos dando um spoiler aqui. Tem uns filmes também que abordam outros deuses que vão aparecendo. Esse aqui do VHS é um desses filmes. Mas o anime mesmo tem 3 sagas o anime e o mangá, né? Tem 3 sagas que são consideradas os pilares, né? Que é a saga do Santuário, que é a mais conhecida. Que adapta os 12 Cavaleiros de Ouro, propriamente dito. Inclusive temos aqui um representante, galera. Baioros feio de Sagita. Eu jurava que era o Seiya aí. Sagitário, Sagita não. Vê de longe, porque senão... Assusta. Tem a saga do Santuário. Começa no início do anime e termina lá na Batalha das 12 Casas, que rola os Cavaleiros de Ouro, né? A Batalha das 12 Casas é o momento mais icônico de toda a franquia. Tanto é que eles sempre arranjam uma forma de repetir essa fórmula, né? Aí depois vem a saga do Poseidon, que traz o Poseidon como principal antagonista, e também é na saga do Poseidon que acaba, né, o anime clássico. Fica muitos anos sem nada, e aí veio a saga de Hades, que continuou no mangá normal, mas no anime só veio muitos anos depois, com uma aparência melhor. Para você que não né, a gente que é fã, a gente acompanha esse tempo, essa longa demora, né, que teve um fim, né, acabou no Poseidon, e ficou longos anos, 10 anos, eu acho, para poder surgir Hades, né? E foi um grande fã lá um fã francês que fez uma ova, né, de um episódio adaptando Hades, a saga de Hades. Que aí a Toei curtiu, resolveu fazer ela própria a versão oficial. Isso aí. Olha só. Mas eu sei, você que é fã, tá me xingando nesse momento, eu sei, eu não esqueci da saga de Asgard, que é a grande saga filler do anime, que pô, ela é tão bem feita que muita gente esquece que essa saga é filler, que não existe no mangá, ela é só do anime. Exatamente. Que se passa entre o Santuário e Poseidon, que aborda a mitologia nórdica. Isso. É a única mitologia sem ser a grega que Cavaleiro do Zodíaco aborda, que é a mitologia nórdica. Uhum. E você falou essa questão do filler, né? Muita gente a gente tá falando sobre live action, lembrando também que muitos fãs torcem no nariz, porque todas as adaptações que são fora do Kurumada, oficialmente, né? Eles colocam a questão do militarismo, né? Das armas e tal, que eu não acho ruim, mas também não acho, sabe? Eu acho que muita gente acha que não faz parte. Mas você falou essa questão do filler. Na saga clássica temos o filler, que é a história dos Cavaleiros de Aço. Sim. Que não é uma coisa criada pelo Masami Kurumada. Foram a própria a Bandai, né, que criou. Sim. Enfim, quis acrescentar esses personagens. Inclusive, agora que você entrou nessa questão dos Cavaleiros de Aço, acho que a gente pode puxar para o outro anime que saiu muitos anos depois, que é o Ômega. Ah, sim, com certeza. O Ômega, ele é uma continuação com umas certas liberdades criativas do anime clássico, trazendo uma nova geração e tal, um novo futuro, Pegasus, né, dos Cavaleiros. Trazendo um novo Cavaleiro de Pegasus, um novo Cavaleiro de Dragão. Trazendo um novo o novo Cavaleiro de Dragão, filho do Shiryu, filho adotivo do Seiya. O Seiya é o Cavaleiro de Sagitário, tempo real, tempo integral agora. E tem os Cavaleiros de Aço, mostrando que eles quiseram manter essa continuidade, pelo menos com o anime. Sim, com certeza. Mas também teve outras obras, né, também. Também temos os filmes, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, né, quais são as outras obras? E agora de cabeça eu não vou lembrar. Bom, depois do Ômega teve a Lenda do Santuário, teve o Ômega veio bem depois disso. Teve o filme animado que tem a Ares,
Ah, sim. A gente tá falando dos especiais, né? Que eles lançavam. Você já tá partindo pros filmes mais Não, recentes. a gente tava na saga. Acabou em Poseidon, depois veio o Ômega, aí acabou. Veio também o Santia Show. Antes do Ômega teve o Lost Canvas. Isso. Que porque, assim, na saga de Hades teve um pequeno gancho para a possibilidade de abordar a história do passado, né? Uhum. Então o Lost Canvas veio com essa proposta, para abordar o que aconteceu mais de 100 anos no passado, na geração anterior de Cavaleiros de Ouro, onde veio inclusive o Doku, que é o mestre ancião, o Shion, que é o grande mestre que aparece na série clássica, e eles voltaram com essa proposta de trazer o anime, o Cavaleiro Zodíaco, só que lá no século XVIII e tal. Ó, entrando... Eu achava que eu era nerd, os malucos estão falando aqui de... Eu só conheço aqui pra você ter manchete, gente, pelo amor de Deus. Cara, você ainda Eu só conheço que os episódios, não sei nem se passaram todos, aliás, deve ter passado aqui uns 30 episódios, no máximo. 44, eu acho. Cara, mas olha só, a gente tá falando aqui das sagas que não são canônicas, né? Não é feito pelos autores. Que na verdade acabou em Hades, né? Aí depois acabou as animações oficiais mesmo, do Masami acabou em Hades. Né? As animações canônicas, considerado canônica, acabou na saga de Hades. Depois da saga de Hades, no mangá teve o Next Dimension, que é a continuação oficial feita pelo Masami Kurumada, que aborda tanto o que acontece depois da história clássica, como o que acontece antes. Que rola viagem no tempo e tal. Inclusive, nesse mangá do Next Dimension, abre brecha para a existência de um multiverso que meio que deixa tudo canonizado, porque assim, essas obras não canônicas, o Ômega, o Lost Canvas, tem o Santia Show também, e outras que vieram depois, tudo não faz parte da cânone original, mas são obras oficiais porque o Masami Kurumada aprovou tudo. Sim. E a gente pode incluir o filme, que live action também, essa série animada 3D que era da Netflix e agora não é. Isso tudo aí é oficial, mas é outras continuidades. Sim. Temos também os filmes, né, que foi o primeiro foi o... De nome eu não vou lembrar, não. Não, de nome acho que realmente não lembro não, mas teve a saga de Ares, né, a saga do Lúcifer, né, que é os guerreiros do Amargedon. Sim. Temos a batalha contra Abel, que é o deus babilônico do sol, né? Temos a batalha dos deuses, né. Sim, batalha dos deuses que seria um prólogo do céu e depois tem um prólogo do céu também. Tem o prólogo do céu também. Que seria um prólogo para a última saga, mas o Kurumada abortou a missão e inclusive parte da trama desse prólogo do céu foi adaptada para o Next Dimension. Sim, aí a gente está entrando no universo completo do Cavaleiro do Zodíaco. Mas galera, eu acho que valeria um podcast só para falar disso. Pois é, eu acho que esse mês a gente está sem tempo para falar sobre isso, mas eu acho super interessante. É uma coisa que comente aí nos comentários, né? Coloque o que você acha que a gente deve falar mais sobre o Cavaleiro do Zodíaco. Fale também do que você gostaria que a gente fizesse. Mas agora a gente vai dar um intervalinho para a gente falar sobre uma coisa muito interessante, que é um painel Brazucas, galera, assim, onde falaremos, né, do que está acontecendo no mundo dos super-heróis brasileiros, porque nós falamos aqui de cultura pop, né, a cultura Brazuca também está em ascensão. Nós temos aqui um representante, claro, da editora Quimera, Vanderlei Sadra, que ele vai falar sobre os lançamentos agora que você precisa ficar ligado à editora Quimera. Um desses lançamentos, Elian e Z, é Fighting Pose. Já que a gente está falando de cultura japonesa, aqui, ó. Aqui também, ó. E lá para vocês, ó. Fighting Pose, tá? É uma obra produzida pelo Kiko Maurice, né? Um desenhista e roteirista, né? Também. E já produziu outro material também de sucesso na editora Quimera, que é o Timer Man. Tá? Então, ó. Temos um universo compartilhado? Temos! Já quero ver. Pelo menos é o mesmo artista, né, que produziu, tá? E Timer Man já tá na edição 2. E aqui, ó, pra você, tá? Pra você levar lá pro seu canal e aqui pro Elian também. Opa! Tá? Então, assim, gente, esses são os lançamentos de início do ano. A gente ainda tem mais 3 lançamentos para sair, tá? Esses são os mais recentes. A gente está para lançar agora o Brazucas, né, que é uma adaptação do game. A propaganda que a gente tem um game. O Brazucas, que é um... A gente tem um game chamado, quem quiser conhecer, basta ir lá no Catarse, né, e baixar lá o game gratuito.
e a gente vai lançar. E temos aí também já na reta final o Alpha Prime, que é um... Vai sair, tá saindo, já tá nas beiras, né? O pessoal que acompanha aí as redes sociais do Elian, Meu Herói, e da Editora Quimera, aguardem que o Alpha Prime já tá na reta final de sair, tá bom, gente? Então essas são as novidades aí da Editora Quimera. Tá? Muito legal, parabéns para a Editora Quimera. Sempre investindo aí no quadrinho nacional. Com certeza. Galera, então a gente queria primeiro agradecer você, Zé, ao Vanderlei Sadak pela sua presença maravilhosa aqui. Acho que a gente falar sobre o que a gente ama é a melhor coisa que existe, né? Então, queria agradecer você também que está ouvindo o nosso podcast em todas as nossas plataformas que a gente disponibiliza. Foi um prazer estar conversando sobre Cavaleiros do Zodíaco sem ser. Assistam o live action, tá? Você dê uma chance a essa nova geração, a essa nova adaptação, porque isso é super importante para quem é o autor, para quem está trabalhando com isso. E também para a cultura, né, em geral. Eu acho que é um anime que traz muita mensagem interessante, a questão da amizade, a questão da valorização do ser humano como ser humano mesmo, não simplesmente como... traz a questão do questionamento, né, também dos deuses, né, do poder supremo. Eu acho que são mensagens super importantes, principalmente da galera de hoje, né? Certeza. Vini, pode falar alguma coisa aí que você tem? Já falaram tudo que tinha que falar. Eu quero agradecer, muito obrigado por assistir a gente e acompanha aí tudo que a gente está fazendo aí, Editora Quimera, o Elian com os projetos dele, Capitão Red está internacional agora. Nossa! E se tiver tempo também, acompanha meus projetos também. Eu tenho meu canal Multiverso Z, que fala sobre quadrinhos e séries também. Deixa a sua rede social, como faz para achar você? Eu tô no Instagram, @ViniMedeiros com Z. E tô no Twitter também, @ZBolt2, e no YouTube, como eu acabei de falar, tem um canal Multiverso Z, que é um canal que tá começando agora, que fala sobre quadrinhos, filmes, séries, enfim. E o meu canal principal, que é o Z Games, que eu não falo lá eu não falo de quadrinhos nem filmes, eu falo de videogames. Especificamente. Então, inclusive tem um vídeo lá falando sobre o Brazucas. Opa! Então, se você quiser saber mais sobre esse projeto, dá um... Não sei se vão deixar. Vou pedir para deixar o link em algum lugar por aí para você acessar lá e conferir, conhecer mais desse projeto aí. Valeu? Você, meu querido Vanderlei, obrigado pela presença. Deixe suas redes sociais aí. Só tenho a agradecer o pessoal que quiser conhecer um pouquinho do material da Editora Quimera, né? E detalhe, lá não tem só super-herói, não. Tem muito tem material, tem mangá, tá? A gente tem cartoon e livros. Quiser conhecer, basta procurar lá www.editoraquimera.com. Show. E para finalizar, eu só tenho que dizer o seguinte: vamos elevar o cosmo do seu coração, todo mal, combater, respeitar, poder. Galera, queremos agradecer você, ouvinte, tá bom? Siga as nossas redes sociais, @meuherói no Twitter, no Instagram, no TikTok, tá bom? Eu gostaria de lembrar o seguinte: deixe seu comentário, comente para os amigos, envie para faça aquele CCC, comente, compartilhe e curta esse podcast. Pode? Meu herói pode. O meu, o seu, o nosso. Nós podemos, galera. Então, mais uma vez, obrigado. Se o meu herói pode, o seu também pode. Gostei disso. Lembre-se o seguinte: o amanhã é hoje. Força, meus heróis! Valeu, até a próxima!